Fala pessoal, Walter Costa aqui mais uma vez para apresentar o podcast Condomínios Brasil, podcast esse que a gente iniciou juntos aí em abril de 2024. Começamos aí com, 2, 3 patrocinadores e hoje a gente está aí, né, com mais de 12 patrocinadores, pessoas que apoiam esse movimento. Qual o movimento, Walter? Combater a desinformação nos condomínios. A gente está aqui só para isso. É gratuito o projeto, você não paga nada para receber esse tipo de conteúdo. É um projeto que está de pé para levar conhecimento para o ecossistema condominial, para que juntos a gente possa subir a régua do nosso mercado, para que juntos a gente possa aprender a escolher melhor qual que é o fornecedor que vai entrar para cuidar do meu patrimônio, qual que é o fornecedor que vai entrar para não cuidar do meu patrimônio, às vezes acontece também, né? Importante. Para descuidar, para abandonar no meio, de uma obra, que eu vejo muito isso, né? Então, gostaria de, primeiramente, antes de tudo, agradecer a você, nosso espectador. Você, sem a sua força, nós não teríamos nenhum patrocinador, inclusive, né? E sem a sua força a gente também não teria essa motricidade de evolução e de expansão, né? Então, mais uma vez lembrando, a gente está aqui no Espírito Santo, primeiro episódio da Hub Espírito Santo, tá? Então hoje Ceará, Paraíba, Pernambuco e Espírito Santo, quarto estado, iniciando hoje essa caminhada. E é com muito prazer que eu vou iniciar com uma surpresinha que eu não combinei antes, tá? Vou iniciar, primeiramente eu quero que vocês entendam que esse episódio ele vai ser um marco para a Hub Espírito Santo, que é o primeiro episódio, né? Mas ele vai também ser um marco porque o Átila hoje vai aceitar ou recusar um convite. Eita! O que é isso, hein? Sem combinar é complicado. Sem combinar, porque não tem graça se combinar. Não. Tem que ser surpresa. Surpresa, então. Aí você aproveita um momento como esse aqui pra me colocar de calça curta, né? Seria de saia justa, mas se você prefere de calça, eu vou respeitar. É porque eu não uso saia. Meu amigo Átila, gostaria de convidar você pra gente ratificar, validar aqui esse momento, para que você seja o co-host do podcast Condomínios Brasil aqui no Espírito Santo, para que nossa parceria ela possa crescer, possa fomentar mais e mais dentro desse mercado condominial que eu sei que você tanto trabalha aqui no Espírito Santo. Então, acho que ninguém melhor para eu me aliar, para juntos a gente crescer e fomentar mais esse mercado do que Átila Frois. E, meu amigo, fica o convite aí, quero que você diga o sim ou não agora, sem pensar muito. Que é isso, hein? Rapaz, ó, arrepiei todinho aqui agora. Não, eu ia brincar um pouco mais sério, mas tá aceito o convite, é um assunto que eu gosto muito, então vou colocar na câmera do meio aqui pra focar a gente apertando as mãos fechado. Aqui. E é isso aí, vamos cada vez mais produzir esse conteúdo, levar essas informações que a gente precisa levar, de tornar esse mercado cada vez mais profissional. E esse podcast já é um podcast de destaque a nível nacional. Nós não estamos falando do Espírito Santo, estamos falando do Brasil. Então, com certeza, uma referência, e o Walter aí com essa iniciativa, mudando de fato o mercado nacional do setor condominial, que é um setor tão carente de informação que não é mais carente de informação. Que a partir de agora Boa. Tudo mudou. Chama? Boa, chama. Convite aceito, então agora eu quero pedir para a bola continuar com o meu co-host agora. E Átila, se apresenta pro pessoal. Quem é o Átila Frois? Da onde ele veio? Quem é a Froistec? O que é que esse cara tem em mente aí? Qual que é teu propósito no mundo condominial, Átila? Perfeito. Falando do meu propósito no mundo condominial, né? E para vocês conhecerem melhor quem é o Átila Frois. Então, Átila Frois, eu sou diretor, né, do Grupo Froistec, uma empresa de segurança eletrônica especializada aí em portarias inteligentes, manutenção de sistemas eletrônicos de segurança, mas nós também temos algumas empresas como a ABC da Prevenção, como Salles Distribuidora, também a Agrourbana, que é uma empresa especializada aí em manutenção de jardins, todas essas empresas com foco no mundo condominial, onde faz-se ali uma manutenção preventiva e o andamento dessas manutenções. Eu digo que no caso da Agrourbana, que cuida do jardim do condomínio, não tem como você não fazer uma manutenção contínua. Imagina, você vai no barbeiro hoje, corta seu cabelo
E aí você vai ficar igual um mendigo, né? E a gente percebeu também, tendo a empresa de segurança atendendo aí o mercado condominial, a gente percebeu aonde o cliente ele dar mais atenção. E aí, Walter, a gente percebeu que o usuário final, o morador, ele não está ligando muito para a segurança, não. Nós ligamos de fato para a segurança. Só que, se tiver uma câmera pendurada na parede lá, sem funcionar, mas ela está lá, muitas vezes para o morador ele está pouco se lixando. Porém, se a fachada estiver bonita, o jardim estiver bonito, o visual estiver legal, dá mais atenção. Só que aí vem mais um detalhe, que a câmera pode estar sem funcionar, mas parece que está funcionando. Então, para aquele efeito de quem está passando na rua, se está de má intenção, e mesmo se a câmera está sem funcionar, mas ela está lá, e se o jardim estiver bonito, a fachada estiver bonito, já dá uma sensação de segurança. Agora, se você passa na frente, aquele jardim tá feio, tá bagunçado, não tá legal, ele já passa uma sensação de abandono. E se ele passa essa sensação de abandono, outras pessoas vão começar a destruir cada vez mais aquele patrimônio, e é onde a gente vê que cuidar desses detalhes está totalmente ligado à segurança, porém tem que ser um trabalho de continuidade, porque senão o cliente perde o investimento dele. Esse é um pouco dos negócios aí do Átila, e o pessoal vai ter muito tempo. Já que você me convidou para ser co-host, então o pessoal vai ter muito tempo para saber um pouco mais sobre mim. Bastante tempo, né? E assim, até é interessante isso que o Átila falou, que de fato gera uma sensação de abandono, né? E outro ponto que o Átila falou é a questão do olho. Se no olho tá bonito, por que fazer manutenções? Isso eu vou deixar para vocês dois responderem já, mas é tudo a ver isso que o Átila falou. E obrigado por aceitar esse desafio, obrigado por se apresentar, e agora a gente vai poder prestigiar os convidados, que você não é mais convidado. É isso né? aí. Vou levantar a bola aqui pro meu amigo Newton. Newton, quem é o Newton? Da onde vem o Newton? Bacana. Por que o Newton entrou nos condomínios? Qual o propósito dele nos condomínios? Fala um pouquinho de você, meu amigo, e da Assistente também. Bacana, rapaz. Olha, é uma história longa, mas vamos fazer um resumo aqui para vocês entenderem um pouquinho porque nós hoje estamos aí atendendo condomínios, né? O Newton vem de São Paulo, é um paulistano, né? Veio de uma cidade, de uma família humilde, mas com propósitos, né? E formado em engenharia civil, atuou no mercado diverso. E aqui no Espírito Santo passei quase 5 anos desenvolvendo o mercado de incorporação imobiliária. Aí eu estava sentado do outro lado da mesa, né? Do lado da mesa que a gente prepara o produto, entrega para o cliente, e muitas vezes é uma passada de bastão que você somente entrega, né? E depois de muito tempo que eu me desliguei do mercado de incorporação imobiliária, muitas pessoas me procuravam para que eu pudesse dar uma assistência, uma assessoria, mais precisamente, nas soluções de condomínios, né? Porque, como a Átila falou, né, a gente tem a questão da segurança, e obviamente ele está falando aqui da segurança patrimonial, da segurança de pessoas, né? Mas a gente tem segurança também na parte de manutenção, né? O tripé da manutenção requer segurança, durabilidade e valorização. Então, não adianta só simplesmente você olhar para um ponto. Eu costumo dizer que o condômino, na maioria das vezes, ele é responsável por uma fração ideal, e ele pensa que ele é só simplesmente responsável pela unidade privativa, né? E ele pensa que o apartamento dele fechou as portas, está em perfeitas condições, e o restante ele não se preocupa tanto, né? Ele se preocupa às vezes só com a condição de estar bonito, bem limpo, né? Bem organizado. E a gente tem uma responsabilidade como condômino, como fração ideal. Então a fração ideal estende-se às áreas comuns. Sim. E não é só isso, né? Eu sou responsável, mas o que é essa responsabilidade? E a gente, como Sistenge, a gente entendeu que era necessário a gente colocar no mercado a condição de explicar que a norma existe, né? A norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que o condomínio também no pós-venda, também durante a garantia, que muita gente fala, não, eu estou em garantia com a consultora. 5 anos de garantia. Eu não estou preocupado com a manutenção, é nada disso. A partir do momento que você recebeu o condomínio, você já tem ali uma exigência
de dar sequência na manutenção. Sim. Né? E não só simplesmente olhar para o certificado de garantia que a construtora ali, por sua vez, tenha apresentado para o condômino. E tem um manual. Hoje, a gente, a partir de 2013, com a norma de desempenho, né, que é a 15575, exige-se desempenho nas edificações. E as construtoras também, né, desdobrada por isso, e outras normas também, ela hoje entrega o manual com plano de manutenção. Sim, então você, né, tem que seguir. Eu falo que a analogia é muito lógica, né? Porque se eu for falar aqui de manutenção industrial, eu talvez não vou conseguir fazer uma ligação com a manutenção predial. Mas a manutenção predial, você pode comparar com o seu carro, quando você tira ele zero. Né? Você tira um carro zero, a concessionária te entrega um manual, né? Que ali tem inclusive um plano de manutenção, e que se você não seguir o plano de manutenção, você perde a garantia. Sim. Então é mais ou menos isso a relação entre a condição do patrimônio, né? Do empreendimento ali, com relação à questão de atender as manutenções. E é muito interessante que quando a gente fala de manutenção hoje aqui nos condomínios, o pessoal acha que a norma aconteceu semana passada, né? A norma chegou aqui no Brasil e agora o pessoal muitas vezes acha que a norma é aquela senhora, né, que vai fazer um serviço de limpeza lá em casa, né? É a dona Norma. E não é isso, né? A norma é um documento legal, inclusive, que se referencia por lei, obrigatoriamente, e você tem que seguir. O gestor que está executando a gestão do empreendimento, seja ele qual for, ele precisa seguir os requisitos de norma. Então, só para fazer um gancho aqui, finalizar minha fala aqui para ser rápido nessa apresentação, a norma de instalações elétricas, a 5410, é de 1960, né? E fala de manutenção sobre as instalações elétricas. A norma de manutenção é de 1977. Né? Então nós não estamos falando de norma de manutenção que nasceu ontem, nós estamos falando, e não estou falando da norma, estou falando da questão de compromisso em relação à manutenção predial que precisa acontecer, entendeu? Então assim, a gente hoje faz uma mudança de paradigma, a Sistenge hoje percebe isso, é uma luta muito constante para que a gente consiga conscientizar as pessoas, seja ele o gestor, seja ele o próprio condômino, para que a manutenção seja com base em normas e não com base em um achismo, né? E muitas vezes o achismo passa pelo gestor ou passa pelo profissional que o gestor seleciona no mercado sem um critério. E as normas estão aí para mostrar que tem critérios e requisitos necessários a serem seguidos, entendeu? Perfeito, maravilha. E agora, né, o nosso segundo convidado, porque você não é mais um convidado, como eu já falei. Gilberto, por favor, meu amigo, fala um pouquinho quem é o Gilberto. Fala um pouquinho também da Sistenge, se faltou alguma coisa que o Newton falou. Eu vou incrementar um pouco a fala do Newton, ele falou bem. Assim, eu e Newton a gente se conhece de 2009 para cá, um dia contrataram ele para ser meu chefe, você imagina só. Verdade. Ele era meu chefe, ele era o supervisor e eu era o engenheiro residente de uma obra. E de lá para cá a gente separa, aparece, separa e junta. Até que em 2000, sempre fazendo alguns projetos, fazendo algumas coisas relacionadas sempre à engenharia. Ele pegava algumas dicas comigo, eu passava algumas coisas, ele passava para mim. Até que em 2023 ele falou, ó, Gilberto, vem que sozinho eu não consigo ir não. Como é que é a história? Sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Mais longe. É exatamente essa. Concordo. Aí nós juntamos de 2023 para cá. E nós atuamos em diversos mercados, e um deles é o de condomínio. E esse mercado de condomínio é interessante porque nós dois já participamos de diversos tipos de clientes, clientes de estado, prefeitura, Vale, e Arcelor, enfim. E todos esses clientes têm uma metodologia de acompanhamento, de cobrança. E a gente, olhando para esse lado, percebemos que os condomínios não têm. Eles acompanham mesmo que de qualquer jeito, ou não tem jeito nenhum. É aquela história, né? Eu contrato um cara, eu contratei para ele resolver. Aí eu vou lá e deixo ele resolver. Mas aí no meio do caminho ele não resolve, ou tem vezes que resolve errado, ou resolve pela metade, ou resolve de um jeito que não fica legal. E a gente percebeu que tinha um mercado ali. Olha, peraí, tem espaço. Se eu conseguir controlar o mínimo possível do que eu fazia nas empresas onde eu trabalhei, eu consigo já fazer uma diferença
Então você começa a perceber que tem gente que procura isso. É lógico, existe um paradigma que precisa ser quebrado, que as empresas ainda acreditam que o Zezinho faz, eu chamei um bombeiro ali, eu tô com um problema de tubulação entupida. Não, chama um bombeiro, cara. De repente não é um bombeiro. De repente não é isso. Você precisa de projeto, você precisa de avaliação, você precisa de uma análise de alguém que vai olhar com um critério maior do que simplesmente um bombeiro vai lá, por mais que ele seja talentoso e tal, ele vai ter que olhar em cima de alguma um registro do que já foi feito. Então isso tudo fez com que a gente, a Sistenge, olhasse para esse mercado de uma forma mais industrial, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque na área industrial ela é muito mais profissionalizado. Né? Subiu a régua da profissionalização. Nós estamos tentando exatamente isso. Legal. Você imagina, nós estamos num condomínio, todos os condomínios agora que nós estamos hoje em 7 ou 8 condomínios, a gente assessora. Nós estamos cobrando curva S de obra. Você imagina, alguém fala de curva S dentro de obra, você falar isso dentro da indústria, é jogar galho pequeno, galho fraco. Mas isso dentro de um condomínio, e o pessoal adora, fala, pô, que legal, cara, por isso aqui eu consigo acompanhar, consegue. Você consegue ver se a sua obra tá no caminho certo, se tá seguindo o cronograma, se gastou mais, se gastou menos, só por um simples gráfico. Então essa é o nosso objetivo principal, é trazer as nossas experiências, as nossas expertises para dentro de um mercado que é muito mambembe, vamos dizer assim. Todo mundo é engenheiro, né? É igual a história de todo mundo é médico. Você tá se eu tô com problema de obra, vai ali no açougueiro que ele tem uma solução. Vai ali conversa com o dentista que ele resolve para você. Ele fez um negócio parecido e deu certo. Mas ninguém nunca procura um engenheiro. Só procura quando estiver caindo, já deu prejuízo, a mulher já reclamou, aí ele vai e procura. Mas eu acho que é isso. A Sistenge, ela tá trazendo um pouco mais de profissionalismo. Um pouco não. Vou jogar, como diz o outro, né? Jogar confete em mim. Nós estamos trazendo uma quantidade absurda de profissionalismo para dentro da gestão de manutenção de condomínios. Perfeito, maravilha. Eu queria fazer uma pergunta aqui, como que tem sido em relação ao mercado condominial, a procura dos síndicos, administradores, em busca dessa manutenção especializada de quem entende do assunto. Vocês ainda estão tendo que criar a necessidade, porque a necessidade ela existe, mas até corrigindo a palavra, é criar consciência. Está sendo preciso. Eu vou começar essa bola e o Newton vai dar continuidade a ela. A dificuldade ainda existe. Apesar de que nós, sem fazer propaganda, sem marketing nenhum, tem aparecido as pessoas. Porque assim, quando a pessoa já tomou muita porrada, ela começa a desistir de fazer de qualquer jeito. Aí ela começa a procurar, cara, eu não aguento mais o cara chegar aqui, olhar e falar que é fácil, e chega lá no meio, ele não faz, não termina, me dá prejuízo e ainda fica pedindo aditivo. Aí ele escuta falar da gente, a gente vai lá e faz uma apresentação para ele. Geralmente a gente faz uma apresentação para o síndico e comissão de obra e conselheiros. Aí o pessoal compra, fala, eu quero isso para mim. Eu não quero mais fazer de qualquer jeito. Eu preciso de alguém que me traga uma responsabilidade, um compromisso em cima do que vai ser entregue. Aí a gente... mas assim, a dificuldade é enorme. Até porque você, quando está vendendo isso, está entregando isso para um conselho, para um síndico, você ainda tem a batalha maior, que é os condôminos. Mas se o síndico e os conselheiros estiverem conscientes e firmes, se eles acreditarem, é muito mais fácil para eles ganharem. Então, casa-se isso. Mas a procura tem aumentado por pessoas sérias procurando um trabalho sério. A figura do síndico profissional está ajudando muito isso, tá? Isso que é bacana. Percebo isso também. O síndico, ele tem preocupado. A gente tem um síndico que a gente considera muito ele, e é quem também puxa a gente para crescer. E eu gosto muito quando a gente é questionado, desafiado, né?
a gente busca resolver. Ele questiona mesmo, se for quem eu tô pensando, ele questiona Exatamente bastante. ele, exatamente ele. Aliás, Tá se assistindo, vai certeza. assistir isso aí, com certeza. Um abraço pra ele. Um abraço. E com certeza é um cara que a gente admira muito como Cara, é bom. profissional. Muito bom ele. E o que acontece, né? As pessoas, pela condição do síndico profissional, que tem aí, né, essa pessoa, inclusive, que eu ia comentar, ele separa em 3 tipos de síndicos, né? O orgânico, que é aquele que não tem ninguém para fazer dentro do condomínio, assume para, né, tocar alguma coisa lá. Às vezes toca de alguma Lá no forma. Ceará, a gente fala assim, só tem tu, vai tu mesmo. Tu mesmo. Mas às vezes tem o cara orgânico que funciona, que dá certo, o cara que é um gestor de uma empresa, ou que foi, né, ou que já sofreu dores, né? Tem o síndico profissional, e esse busca conhecimento, busca se capacitar, e isso é muito legal. A gente tem tido muitas experiências gratificantes com os síndicos profissionais. E tem um síndico que, né, esse síndico que a gente é parceiro, ele comenta que é o síndico comercial, é o cara que dá o CPF lá pro condomínio e o que virar, virou. Mas o que é interessante nessa sua pergunta é que teve um período aqui, principalmente no Espírito Santo, e tem muita vertente aí dessa pergunta sua, mas começando lá pela condição de que, assim, as manifestações patológicas, que são as doenças das edificações, elas começaram a aparecer, né? Marquise caindo no centro de Vitória, piscina rompendo, área de lazer caindo, né, em condomínios. Já tivemos de tudo aqui no Espírito Santo e no Brasil todo, não precisa ser no Espírito Santo. Fortaleza também aconteceu lá, São Paulo acontece, Rio de Janeiro acontece. E aí as pessoas ficaram preocupadas, principalmente dos órgãos públicos, né? A gente costuma dizer que também quando cria a lei é para transferir uma responsabilidade que deveria ser da autarquia, né? Passa pro munícipe, né? Uhum. Deixa ele lá se virar. Então criou aí uma corrida para se fazer inspeções prediais, né? O pessoal produzindo documentos de inspeções prediais. Hoje a gente vai em condomínios que você fala, o síndico, né, mudou a gestão, aí o síndico é novo, fala, acho que a gente fez uma inspeção já tem uns 4 anos. Cara, mas você tinha ali uma matriz, normalmente, né, é importante ter ela, e esse é um documento gerencial, né, é um documento para que o síndico possa dar um norte, né, definir a bússola, né, de como ele vai seguir. E aí ele tem dentro dessa inspeção, em vias de regra, ele tem ali a matriz GUT, né, que é a matriz de gravidade, urgência e tendência. Que um técnico fez aquilo, né? Um técnico, a gente entende que quando contratou um profissional, ele é um profissional, Capacitado. né? Capacitado, né? E habilitado para desenvolver aquele trabalho de inspeção. A inspeção predial é justamente a partida, que é o levantamento das suas necessidades de manutenção. Porque assim, o condômino, o gestor, muitas vezes, ele, principalmente empreendimentos verticalizados, né, ele chega com o seu carro no estacionamento ali na garagem, para o carro, faz o trajeto até o elevador, sobe e faz o trajeto até o apartamento dele. Ele não vê mais nada, o cara não sobe na cobertura, no telhado, na cisterna, não sabe como é que está o mecanismo do elevador, se a casa de máquina está funcionando adequadamente, se tem algum desprendimento de fachada, né? A gente vai falar um pouco talvez aqui de fachada também. Com certeza. E aí, obviamente, que esse documento vira o quê? Vira uma transferência de responsabilidade. O síndico, muitas vezes, né, o orgânico, o profissional se preocupa um pouco mais, mas ainda assim, como o Gilberto falou, ainda é uma luta que a gente tem desenvolvido aí no mercado aí para conseguir que ele se conscientize. Mas o que faz? Ele pega esse laudo, né, da inspeção predial, leva para uma assembleia e olha, pessoal, tem aqui um problema, né? Tá, mas você não levou quanto custa, como vou fazer, se tem recursos de fundo de reserva, se tem uma taxa ordinária, se tem uma taxa extra. Ele não esclareceu nada, levou só o problema. E quando você leva o problema para a assembleia, você dividiu. Tá, eu estou tranquilo, eu sou síndico, eu vou dividir o problema, né? Falando aqui especificamente do mercado de condomínios, né? Sim, sim. Então o cara pega e fala, eu dividi o problema com a assembleia. Todos os condôminos sabem qual é a responsabilidade que tem no empreendimento. E qual é a decisão da Assembleia? Eu não sei quanto custa, eu não sei quanto tem que fazer, eu não sei o que é o problema efetivamente, porque eu não consigo mensurar. Está um documento técnico. E aí a decisão da Assembleia depois a gente vê. E passa
engaveta aquele documento e esse documento às vezes nunca volta. E aí o que era preventivo passou para corretivo. Exatamente. E aí, assim, o que a gente percebeu nisso, né? Só para avançar aí, para vocês entenderem um pouco e o pessoal que está assistindo a gente. A gente nem quer fazer inspeção predial. Muitos condomínios chamam a gente, eu queria que vocês fizessem inspeção predial. Mas qual é a sua dor? O que você precisa? Entendendo isso, a gente hoje faz uma assessoria técnica. A gente dilui o custo, por exemplo, de uma inspeção predial, que às vezes é caro. E a pessoa que oferece para um condomínio um preço barato, você duvida. Porque é caro fazer uma inspeção predial detalhada. Então a gente. Livro, né? É um conteúdo gigantesco. E você não pode só apontar o problema. As nossas inspeções, por exemplo, quando o cliente exige que a gente apresente ou um parecer, a gente vai até a solução. Por quê? A solução é mais importante. Eu não quero saber qual é o problema. Eu quero mostrar que... E o problema, muitas vezes, a gente está olhando só a causa, não está olhando o efeito. Então a gente tem que ir detalhar, porque o efeito pode ser contínuo e você não consegue encerrar ele só pela causa. Então a gente vai até a solução e entrega a solução. Às vezes a solução passa por desenvolver um projeto, porque o condomínio não tem. Às vezes a solução passa por especificar materiais. Às vezes não tem nem o as-build, né? Não tem nada. E isso é padrão, não ter as-build. As-build Padrão. Raridade. Aí você fala pro condomínio, é melhor para você ou fazer uma assessoria técnica, a gente assiste o seu condomínio, ou fazer o quê? Vamos fazer uma planilha das dificuldades que você tem, dos problemas que você tem. Aí a planilha é precificada. Então você põe preço, você faz a composição de preço, você cota isso no mercado. A medição completa, né? Aí você tem esse documento que favorece uma tomada de decisão. Quando você vai para a Assembleia, você vai com um documento que tem como mensurar o problema. Porque a Assembleia passa pela condição financeira. Não adianta você falar, cara, eu vou fazer aqui um negócio mirabolante. Tá, mas quanto custa? É a primeira pergunta que o pessoal faz. Principalmente então, assim, condomínio, né? Essa pergunta sua, assim, é extremamente aberta e de várias vertentes, né? Mas em vias de regra, essa questão de ter um documento, né, levantando as necessidades do condomínio é extremamente importante. Mas eu falo que o laudo, sem seguir para uma planilha, ele é um documento que o síndico, por sua vez, é cansativo, né? Ele não vai conseguir interpretar muita coisa ali, então ele vai engavetar e aí o próximo gestor acaba que também não toma posse do assunto para seguir para frente, entendeu? Então, nesse caso, corre o risco ainda de simplesmente fazer uma inspeção e não focar numa sequência de manutenções preventivas, preditivas, né? Para evitar a corretiva, ele vai acabar desperdiçando dinheiro, só tendo relatório, dados, mas sem ação. Exatamente. A sequência, o ideal, vamos fazer um ideal, é você ter um laudo, inspeção predial, completo. Aí depende do que você que você chama de completo. Quando você fala completo, é de fundação até o para-raio lá em cima. Então é tudo. Não precisa disso tudo, tá? Você faz inspeção predial do que tá te machucando. Às vezes é infiltração na fachada, é pastilha que tá soltando, é a piscina, é alguma coisa. Você faz isso, e isso daí, desse laudo, você gera uma planilha com quantidade, descrição dos serviços, unidade e preço. Disso daí, você tem um norte para onde que você vai. Bom, gente, olha, eu tô com um problema aqui que vai custar 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Pronto. Desse problema, aí você consegue mostrar para a Assembleia e falar, gente, olha, tá aqui, eu tenho esse problema com esse tamanho, com esse custo, ok? Ou ok, ou não ok, ou parte do que é ok. Vamos ratear parcial, isso aí. Vamos fazer uma parte que eu não consigo fazer R$1 milhão esse ano. Vamos, tá, tudo bem. O importante é ter iniciativa. Então, mas é uma sequência. Né? Você percebe que você só fazer o laudo não adianta. Você só fazer a planilha não adianta. Você tem que fazer tudo. E seguir para uma Assembleia para você aprovar. Eu entendo também que se fizer só um laudo, não ter ação, as coisas tendem a deteriorar. Total. Aí daqui a pouco eu vou fazer outro laudo, piorou, não tomo ação, faço outro laudo. E gastando aí dinheiro, eu vou ter só relatório de desgastes. Exatamente. A aqui curva de... Aqui só para elaborar aqui destacar, né? A Kathleen Souto,
ela é sócia de uma grande administradora de Mossoró. Legal. Tá super por dentro do mercado condominial, não só de Natal, do Rio Grande do Norte, mas do Brasil, na verdade, como um todo. Inclusive, Kathleen, eu tô aguardando você aqui no Condo Expert em março, tá? Venha conhecer aqui o Espírito Santo, venha fazer networking, viu? Ela falou assim, aqui em Mossoró não temos tantos profissionais capacitados. Falando a respeito justamente do que vocês levantaram aqui a bola, né, do subir a régua, do profissionalizar um mercado que hoje está escolhendo ali, uma infiltração eu vou chamar o Zezinho, porque apesar de não seguir NR, não ter EPI, não ter estrutura, eu vou chamar ele porque é mais barato. E aí é aquele barato que sai caro, então eu imagino que ela pontuou aqui justamente em cima disso. Minha amiga, muitíssimo obrigado, tá, Kathleen, por participar. Você é fera demais. Quem conhece aí o mercado condominial Paraíba, Pernambuco, tá? Também conhece a Kathleen, né? Que é do Rio Grande do Norte. Everaldo Cortelete, inclusive, acabou de entrar aqui na live. Meu amigo, boa noite. Um abraço pra ele. E, tá mandando um abraço aí o Newton. abraço. E eu vou puxar aqui uma dúvida, até te cortei, mas é porque, antes que eu esqueça, porque é uma dúvida bacana, eu acho que vai gerar um corte interessante, certo? Eu sou leigo, tá? Eu não tenho... De engenharia, eu não passei nem cálculo 1. Já desisti antes mesmo de passar do cálculo 1, que era só. Não era nem integral, era derivada. Mas cálculo nem 1, a derivada, irmão. Cálculo Não, mas é uma das piores. É uma peneira. Derivada me quebrou e a integral é o contrário da derivada. Aí eu desistir. Não, deu. Não é pra mim, não é pra mim. Esquece. Aí fui pra psicologia. Poxa, bom, Nada a ver. Bom. Qual é a dúvida? Newton ou Gilberto, fique à vontade. Qual que é a diferença de uma manutenção preditiva, preventiva e a corretiva? E puxem esse gancho e falem no final assim, Walter, essa é a diferença, certo? Tá. E falem da diferença financeira. O quão pode... Por exemplo, uma fachada da vida pra gente botar logo bem na... Pra dizer assim, síndico que não faz manutenção preventiva. Vai acontecer isso aqui. Pronto, eu quero que vocês passem isso aí. Tô falando pra cá porque tá ao vivo. Fala das três, eu falo do que dói. Rapaz, assim, a manutenção, a norma, inclusive revisou em 2024, tá? 5674. E, como eu disse, ela é desde 1977. Né? E ela traz 3 níveis de manutenção. Né? A manutenção corriqueira, vamos chamar assim, uma linguagem coloquial aí para vocês entenderem. É aquela manutenção que envolve limpeza, envolve conservação, não é só simplesmente manutenir, né? Ela está enquadrada também na manutenção. A manutenção corretiva, que é a falha, né, efetivamente ocorrida, e não tem o que fazer, tem que ir lá corrigir. E essa é a manutenção que a gente olha com muito critério, principalmente empreendimentos que não têm projetos. E mesmo os que têm projeto, a gente tem visto que o pessoal tem feito a manutenção corretiva com o seu Zezinho, né? E a manutenção corretiva muitas vezes trazer logicamente para o estado original não pode ser negligenciada. A preventiva, o pessoal não olha isso. A preventiva é aquela manutenção que você programa. A gente discute muito isso no escritório porque a gente quer levar para o nosso cliente e para a comunidade condominial soluções que estão desdobradas em norma. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, não tem um cálculo de vida útil referencial. Uma vida útil de projeto é só determinada pela norma de desempenho, a 15575. Para a gente consultar normas que nos atendam efetivamente nessa condição de vida útil, a gente tem que buscar normas internacionais. E cálculos complexos, inclusive. Não é um cálculo simples que você... eu imagino que a durabilidade desse material vai me dar uma determinada vida útil. É complexo, porque não é só material também. Eu escolhi o melhor material, mas e a mão de obra? Então, o pessoal... E a execução e também. o projeto. Como você está utilizando esse material. Exatamente. Quem está utilizando esse material. Tá. Sabe aí uma coisa outro interessante? tripé também. Dentro desse tema que você está falando, e acho que é importante abordar, que você está falando sobre o material, a durabilidade e agora vem também a localização onde esse material vai ser aplicado, né? Porque vamos falar, por exemplo, daqui do Espírito Santo, região litorânea. Sim.
e aí você faz lá, utiliza um determinado material. Aí eu vou pegar um gancho muito interessante. Nós pegamos para fazer a manutenção preventiva, o condomínio contratou para fazer a manutenção preventiva do sistema de alarme de incêndio, no qual requer uma manutenção periódica, né? Ao assumir, porque já estava lá os equipamentos instalados, a construtora colocou, aquela coisa toda. E aí agora fez a entrega, virou condomínio. Os equipamentos já estavam assim a nível de oxidação gigantesco. Aí entramos em contato com o fabricante, abrimos o produto, fotografamos, e o fabricante até falou assim: mas poderia ter pedido uma camada a mais de verniz. Olha só, o fabricante, mas consultei o seu site. Lá no seu site não tem nada citando sobre clique nessa flag e escolha uma camada a mais de verniz para o produto. Você vende um produto universal que vai para todo o Brasil, seja para prédio de frente para o mar ou não. Modelo único. A partir daí nós conseguimos que o fabricante recolhesse todos esses itens e o fabricante mexeu na linha de produção deles, fazendo um produto mais robusto a nível nacional. Então, se é uma coisa que simplesmente vende, coloca e larga, como que até o fabricante vai ter esse histórico de durabilidade do produto dele? Exatamente. Então, tendo essa manutenção, quem está aqui na ponta, vendo, testando, que é a gente que vai perceber isso, né? Vai conseguir ajudar não só o condomínio a evitar esse prejuízo, como também o fabricante melhorar os seus produtos. Processo, exatamente. Né? Então, tem coisas que precisa descobrir lá na ponta o tempo que ela dura para poder ajudar esse produto ter uma durabilidade maior ou até mesmo um plano de manutenção mais encurtado. Exatamente. Para que esse item dure mais. A própria norma diz sobre taxa de sucesso, né? A norma de desempenho, a norma de manutenção 5674, inclusive com a revisão agora de 2024, ela fala exatamente isso. Você precisa determinar ou calcular também a taxa de sucesso, que é o que eu estou dizendo, né? Em relação à vida útil, seja ela referencial, seja ela de projeto. Hoje a norma de desempenho fala muito sobre a vida útil de projeto, né? Então, por exemplo, estruturas de concreto precisa ter 50 anos prevista em projeto, mas requer várias necessidades. Uma boa execução, né, na construção, uma boa manutenção. E uma boa manutenção, às vezes, o pessoal acha assim: não, eu não fiz a manutenção conforme o manual, né? Mas a manutenção de uma estrutura de concreto muitas vezes passa por uma inspeção visual, não passa por uma intervenção. O que requer um especialista, né? Porque que visual tem que ter um olhinho treinado, também, experiência. Exatamente, né? Não pode ser simplesmente um feitor, né? um zelador. Às vezes você pode capacitar esse zelador. A gente tem condomínios que a gente capacita, inclusive, a mão de obra do artífice, né? Aqui tem uma linguagem bacana. O artífice é o mesmo zelador, auxiliar, né? de manutenção. Padrão ou auxiliar de manutenção. E a gente capacita ele a entender o olhar daquilo que a gente muitas vezes não está presente para ele identificar. Então ele olhar um pilar, uma viga, uma laje, percebe se tem ali alguma situação de fissura, né? Rachadura. Assim, Olhar uma tubulação, se ela está cheia ou não, né? Muitas vezes você acaba criando ali uma condição de sedimento na tubulação e vai criando ali uma possibilidade de entupimento, ruptura e outras coisas que podem acontecer, até com prejuízo material. Então a gente orienta sempre, né, as pessoas que estão à frente do trabalho a ter esse tipo de preocupação. Só que assim, a figura do artífice, do zelador, quando você tem ele fixo dentro de um condomínio, ela é proveitosa, desde que você também tenha uma gestão sobre ele, né? Se ao entregar o profissional ao condomínio, muitas vezes você não resolve o problema, porque o artífice acaba sendo mal utilizado. E o pior é não tê-lo, né? No nosso ponto de vista. É ter o profissional que vem de fora, que muitas vezes não tem vínculo nenhum com o condomínio. Nem conhece a estrutura, nem sabe onde é que fica os canos, nada. E eu faço aqui uma observação, que a gente está falando aqui da parte que nos cabe, né? Que é a predial, que não envolve instalações. São poucos condomínios, por exemplo, que faz uma inspeção periódica de instalações elétricas.
né? São poucos condomínios que têm um contrato de manutenção do sistema de alarme, controle de acesso, portão, né? E toda aquela parte de mecânica, né, que é preciso para preservar a segurança do empreendimento. Mas a maioria faz, por obrigação, um contrato de manutenção do elevador, um contrato de manutenção da bomba da piscina, o contrato de manutenção da bomba de recalque do reservatório, né, inferior. Por quê? Porque se a bomba falhar, ou a piscina não limpa, ou a água não sobe, ou o elevador, né, tem risco. Então, assim, tem que sair só dessa obrigação. E eu vou falar aqui que a obrigação efetiva é o elevador. Né? É só a obrigação só do externo, né? O pessoal geralmente não se preocupa tanto com a estrutura. Exatamente. Não tem ali um fundo de obra. Exatamente, que é imprescindível. Poucos condomínios têm um fundo de obra. O Gilberto vai colocar uma situação que a gente vive diariamente, né? E até como referência aí para você, que você pediu da questão financeira, de... né, também. Mas quando você não olha para essa parte da manutenção, eu só olho para elevador, bomba d'água e bomba da cisterna. Ok. Você não, por exemplo, a 5674 ela deixa que você tem que descer pelo menos uma vez por ano a fachada. Você tem que descer para quê? Para você acompanhar, para ver se está acontecendo alguma coisa, se aparecer. Porque se você descobrir qualquer problema antes, é muito melhor. Né? Porque aí o que acontece? Ninguém desce. Aí você vai lá, para descer você tem que ter os pontos de ancoragem lá, uma vez por ano, eles têm que estar retestados, às vezes os prédios nem tem. Agora todo empreendimento novo é obrigado a... Eu sei, mas a maioria não né? tem. Os antigos não tem não. Não tem, aí você tem que pedir alguém para instalar, quer dizer, você já está com um problema. Você nem para descer o cara consegue. Para ele descer, vamos falar um chute de valor, assim, pegando esses condomínios aqui da beira da praia aqui, 15, 20 mil reais. Pra quem não sabe, só a nível de informação, é de fato alguém que tem um curso de alpinismo, tem NR35, Não, é NR35, mas são empresas, tem muitas empresas aqui no estado que fazem esse trabalho. Tem muitos profissionais, inclusive, que eles têm uma empresa que eles podem descer. Profissionais capacitados, que foram treinados. Com são EPI, que com EPI, não. O cara, né? ele sabe fazer o serviço. Inclusive, ele chega no seu condomínio, se não tiver a ancoragem, ele fala, olha, eu não vou descer, você não fez o reteste, ou você não tem ancoragem. Tem profissionais nesse nível. Então isso vai custar 20, 25 mil ou 15 mil, dependendo do tamanho do condomínio. E ele faz isso rápido. Uma semana e pouco, ou talvez até, se tiver muito, tiver dependendo da modulagem do prédio, ele vai ter muita quina, ele vai ter que ir em muito lugar, ele faz em 2 semanas, ele fez. Aí ele te entrega um relatório falando, ó, você está com problema aqui, você tem que mexer na junta de dilatação, você tem que mexer, ó, as esquadrias estão assim, assado. Isso vai custar 20 mil reais. Aí para você reparar isso, ou ele já vai reparando, é muito pouco, é muito barato. Agora, quando você negligencia isso... Peraí, só pra gente, vamos pontuar aqui, tu tá falando de 15 a 20 mil reais, o exemplo 1, anual, que é o exemplo ali de manutenção preventiva. Então, só pra gente colocar no cenário 1. Cenário 1, Everaldo, nosso síndico, preocupado com a manutenção preventiva, né? Ele vai cuidar do condomínio de forma que ele vai deixar a manutenção sempre na preventiva. Então ele desce uma vez no ano ali, alguém com EPI, seguindo as normas, correto, pessoas sérias, certificado bonitinho, e vai gastar entre 15 e 20 mil nesse condomínio, nesse cenário. E esse mesmo condomínio com um síndico que não é o Everaldo, que não se preocupa com a manutenção ali preventiva. 5, 10 pode anos. Não, mas o que acontece? Esse que não é vamos dizer, não é o Everaldo, ele não passa 1 ano, ele passa 2, ele não passa 3, ele passa 10. Porque só vai falar, não, agora eu preciso descer quando estiver caindo. Sinistro. Aí quando você estiver caindo, você pode pegar na praia aqui, ó, começo de Taparica até lá na Praia da Costa. Você não vai achar nada, sim. Pode até achar. Vamos falar nada, porque daí eu tenho muita certeza. Nada menos um. Nada menos um. Nada menos que R$1 milhão pra cima. É tudo 1 milhão pra cima. Não tem nada. Qualquer intervenção, porque você tem que colocar um jaú, você tem que descer gente, você tem que. É um estresse. Fora o estresse, você chegar com uma conta, olha, gente, nós temos que trocar a fachada. Tem condomínio aqui que a gente sabe que está gastando 2, 3, 6 milhões aí de reais para recuperar um serviço que poderia ter feito muito tempo, que custaria 20, 30 mil. Só para ratificar, então no cenário A,
o síndico hipotético Everaldo, né? Uhum, Ele é o gastou Everaldo. ali 15, 20 mil. No Isso. cenário B, o síndico que não é o Everaldo, que não se preocupou na manutenção, ele deixou ali 8, 10 anos, gastou 1 milhão. Não, Então, 1 em milhão percent- pra mais. Pra Vamos fazer essa conta sua O aí. percentual nem sei quanto que dá Não, isso, tá velho. fácil. Tá fácil a conta. Nós estamos falando de 30 mil. Vamos colocar 30 mil anual. Joga pra né? cima, 30 mil, 10 anos, nós estamos falando de 300 mil. Mas você pode corrigir da forma que você quiser. Mas 300 mil é o valor presente. Tá, se eu passei 10 anos sem nem olhar para a fachada e torcer para que ninguém, né, pelo amor de Deus, Sinistro, né? aconteça um Não haja sinistro, sinistro. grave, né? Sim. Nós estamos falando de R$1 milhão. Vamos colocar que seja na mesma proporção. Então nós estamos falando de deixar de prevenir com 300 mil para corrigir com 1 milhão. Tá bom essa condição Perfeito, exponencial da conta? É isso que eu Não, queria. mas isso essa conta não é tudo, ainda piora. Não Porque é. essa solução, ela não é rápida. Não. Você não tem, vai lá, vou gastar 1 milhão. Não é. Você demora meses para desenvolver essa solução. Até você descobrir que é 1 milhão, isso demora tempo. Cara, você tem que pra você ter contratar a uma ideia. empresa. E o desgaste de fazer uma obra desse tamanho num condomínio habitado, num ambiente Não, habitado. é Nossa horrível. Senhora, É Essa horrível. preocupação a gente tem muito nos condomínios que a gente assessora e também fiscaliza, porque também a gente tem o papel da fiscalização. Né? E o pessoal acha que fiscalizar é ir lá, chicote na mão e fazer o empreiteiro produzir. Cara, isso também tem que mudar no mercado. Né? Fiscalização não é ir lá e obrigar que seja entregue um contrato. A fiscalização tem que ser participativa. E quando a gente fala de fiscalizar, a gente já está dizendo lá no fim. Às vezes o fim, para você corrigir, é difícil. Então, é o que o Gilberto está comentando. Eu preciso definir o quê? Eu sei qual é a especificação do material que eu vou colocar na fachada. Estamos colocando aqui só exemplo da fachada, mas o empreendimento é muito mais do que uma fachada, né? Mas a fachada é um item é um bom de exemplo, segurança, né? do tripé que eu comentei, né? Durabilidade, valorização e segurança. Aí você pega essa condição da fachada e você não tem, muitas vezes, a informação da consultora, dependendo da idade do prédio, de qual material que foi usado. A consultora falou que no manual dela lá o revestimento é tal. Cara, mas é argamassa de assentamento. E aí eu não sei qual é a argamassa. Já aconteceu situações de a gente pegar argamassa que não estavam a contento com a norma. Né? E aí quando a gente coloca isso dentro de um termo de referência que a gente desenvolve para um processo de contratação, a gente coloca as especificações e que tem que ser requisito mínimo conforme norma. Então não pode o cara chegar e falar, tem um fabricante aqui que acabou de montar a fabriqueta dele ali, não fez ensaio, não tem... Mas é meu primo, compra dele. E tem muito. Então assim, o trabalho, as pessoas acham assim, como o Gilberto falou, pega R$1 milhão, vou lá para a Assembleia, aprovam uma taxa extra. Agora tem um monte de empreiteiro aí no mercado fazendo autofinanciamento, que de uma certa forma a gente tem uma certa preocupação, mas é segurança para o condomínio. Né? Então o cara faz, por exemplo, uma obra em 12, 18 meses e financia a obra em 30 meses. É uma solução, tem muitos empreiteiros fazendo isso no mercado, a conta é deles, a gente não tem ideia de como é que eles fazem a conta, mas a gente dá essa segurança para o condomínio também. Isso em questões de cláusulas contratuais. Mas o que é importante entender é que o processo de contratação não foi ali imediato. Não. O processo de contratação, cara, Lá tem um atrás, trabalho né? para trás muito Um grande. back-office gigante. E aí o pessoal acha que... Porque assim, é como a gente tem colocado, né? Lógico, pelo amor de Deus, tem pessoas aqui que são mais sérias e devem estar nos escutando aqui. Pelo amor de Deus, separa essas pessoas sérias, lógico. porque não é para elas que a gente está falando, né? Lógico. Mas tem pessoas que preferem o imediatismo, a solução mais prática. Cansei de participar de assembleia. A gente adora assembleia que são problemáticas, condomínios que são problemáticos. A gente adora, porque é uma massa de conhecimento fantástica, cara. A gente entra na assembleia, os caras começam um bater no outro ali, quase sai na mão. Mas sabe uma coisa interessante? Dentro desse tema que você está falando, Assembleia, e fica aí uma recomendação para os síndicos, convidem as empresas que atendem os seus condomínios para participar das assembleias e ouvir o que é discutido ali. Exato. Não tenta segurar as ondas sozinho. É isso aí. É uma coisa que, especialmente na Forestec, a gente faz. A gente fala, síndico, convide
a Froistec, independente do tema. Tipo, se você contratou para ter o sistema de segurança do seu prédio, crie lá, você vai falar sobre infiltração, vai falar sobre fachada. Coloca lá uma abertura assim, ó. Informações de segurança para você trabalhar a educação das pessoas. Depois, se você não quiser que a empresa continue, que vai trocar outro tema, você libera. Mas dá para contar nos dedos os síndicos que convidam para poder participar da assembleia. E aí a hora que empresários como nós, você tá lá no condomínio, você vai ouvir o que a pessoa vai dizer, vai conseguir anotar a dor daquela pessoa, vai conseguir perceber o que está acontecendo no condomínio. Tanto para ter ideias de soluções, né? Como também se entra num assunto manutenção, fachada, algo que te compete, você tá ali pro síndico falar, ó, tá aqui a pessoa responsável. E eu vejo que às vezes o síndico não convida porque ele tá preocupado de incomodar o prestador de serviço. Pô, vou te trazer, não é por maldade não, vou te trazer aqui pra você ficar vendo uma discussão de um condomínio. Só que veja só a estratégia. Se o síndico te convida, você está na assembleia, você ouve, participa, as pessoas te veem. Todo mundo que mora no condomínio conhece alguém que mora em outro condomínio. Sim. E logo, essas pessoas também vai propagar um negócio de empresas sérias como a nossa, não é? Exatamente. Quem é visto é lembrado, né? E é interessante essa colocação sua também, que você é uma empresa especializada, né? E muitas vezes o empreendimento, o condomínio, o gestor do empreendimento não entende que há necessidade de um especialista, a depender da disciplina a ser discutida. Eu acho que pra tudo, eu, Walter, particularmente, eu acho que pra tudo você tem que ter um especialista. Quem é bom em muita coisa não é excelente em nada. É o pato. Você tem uma ideia? É o pato, não anda direito, não voa, nada direito. Eu jogo confete no meu sócio, ele não fala, ele não gosta. A gente é muito resistente a ficar colocando toda a experiência nossa, porque quanto que nós já conversamos aqui, quantas vertentes, né? Sim. Nós estamos falando aqui de relacionamento interpessoal, nós estamos falando aqui de gestão, nós estamos falando aqui de diversos assuntos voltados para a condição de manutenção em um condomínio. Pô, parece que vocês estão dificultando, não é nada disso. Na verdade, tudo isso é para dar a melhor condição para o condomínio. E os gestores precisam entender isso. E quando eu falo gestor, é de todo tipo. Tem empreendimentos, né, que tem gestor mesmo. Tem lá um supervisor que está acompanhando presencialmente. Síndico, conselheiro, subsíndico, morador, é um gestor do condomínio. Todo mundo. E o Gilberto não joga confete nele não, mas ele é mestre em concreto. Não sou mestre, não. Quem fez mestrado é mestre, né? Quem fez mestrado é mestre. Então ele é mestre. Desde o princípio também. Lá, ele não gosta. Mestrado e doutorado, só chama que é mestre ou doutor. É isso aí. Então é mestre em concreto. Aí vai aparecer isso lá e o pessoal vai falar, não. Tem gente, lógico, cara, né? Por mais que a gente é mestre, né? Por mais que você domina, mestre, tem muita gente que às vezes sabe melhor do que a gente. Total. E temos que ser humildes para isso, né? Mas a gente busca o conhecimento, né? Também na parte de impermeabilização, nós temos muito conhecimento, cursos complementares para isso. Porque, cara, como é que você discute isso? Por exemplo, impermeabilização é um negócio que tá lá embutido e ninguém tá nem vendo. Só vai ver quando dá problema. Então, a gente, para conversar, às vezes até com especialista, porque fazer a ponte entre o especialista, mas vocês são especialistas, dependendo da disciplina, a gente precisa de alguém para nos apoiar. Então, fazer essa ponte entre o especialista ou aquela situação complexa que está acontecendo e os a ponta, né? O cliente, condôminos e gestores ali, a gente precisa ter conhecimento também. Então, a gente tem que fazer curso de concreto, curso de impermeabilização, curso de elétrica, curso de fachada, né? Para que a gente possa... Até porque o conhecimento ele defasa, né? Exatamente. Mas evolui às vezes... também, né? Você evolui. As técnicas, a tecnologia vai mudando. Mas se eu voltar para um negócio importante que a gente passou, a gente está falando de condomínio. Vamos imaginar o condomínio. Quanto que fatura um condomínio por mês? Dependendo de... Vamos botar um condomínio aqui, 50 mil. Por mês? Mês.
Não. Quanto que é uma taxa Você de tá falando aí condomínio? um condomínio de 100 unidades. Não, É. 50 unidades. Tô falando, Um condomínio de 50 unidades. simples, um Um simples. condomínio de 100 unidades aí, 100 de 80 a 100, nós estamos falando de 100 mil por mês. Mas ele gerencia quanto? Quanto que o síndico gerencia Sim. por Nós mês? estamos falando de faturamento anual de 600 a 1 milhão. 600 a 1 milhão Anual, por pronto, mês. eu também chego nessa conta, eu gosto dessa conta. Pra entender. Você imagina, R$1 milhão, o cara tem uma pessoa que está gerenciando um contrato de R$1 milhão por mês. Por ano. Por ano. Por ano. E né? a pessoa não quer, não gosta, Porque não sei, poucas passeia, pessoas- não se interessa, não busca. Isso aí que tu tocou é importante, a gente fala muito, e acho que foi até o Isaac, um dia irmão do Átila, que me falou isso e fez muito sentido. Poucas pessoas entendem que um condomínio, o empreendimento, ele é uma empresa. É uma empresa. E cada um exatamente. dos condôminos, ele tem uma cota. É. Então se tu tem 2 apartamentos, tu tem 2 cotas. A fração lá, ideal. É a Agora- fração ideal. Agora, É, Isaac, né? o isso. condomínio, ele tem um CNPJ para uma empresa sem fins lucrativos. Mas é uma empresa sem fins lucrativos que precisa gerir o que recebe e o que gasta. Da melhor maneira possível, porque a previsão Claro. orçamentária, ela empata, ela não gera lucro. Exatamente. Então tem que ser bem Exatamente. assertivo. Dessa forma. agora, Isaac, essa foi pra você, hein? Você sempre falou desse tema, porque olha só, Isaac é bom. você tá falando aqui que o Isaac falou isso pra Ele me você. falou isso um dia, eu Beleza. nunca mais esqueci. Só que ele falou tanto pra você e você nunca mais esqueceu, que um dia você falou isso pra mim. Aqui no podcast. No podcast. Isso, ó, o Isaac falou isso pra você, foi tão impactante que você falou isso pra mim aqui no podcast, beleza? Eu participei de um outro podcast e eu falei bem assim, um dia o Walter falou isso pra mim. Quebrou. cara, E isso aí o é- Isaac... Olha, cuidado Multiplica, com o telefone sem né? fio. Vai, Não, vai. mas cuidado com o telefone sem fio. Pois hein? é, rapaz. Mas, aí eu falei assim, no podcast, eu aprendi com o cara, com o Walter, que o condomínio é como uma empresa. Aí o Isaac já falou assim, ficou meio assim. Aí tem esse podcast aí. Aí depois, mas fui eu que falei isso com o Walter. Verdade, foi o Isaac. Mas o a importante fonte- é que semeou, o Walter sim. aprendeu, ensinou pra mim lógico, e tá isso aí. multiplicando pra mais pessoas e que mais pessoas aprendem. Hoje, por exemplo, eu uso isso muito nas assembleias, que eu chamo através disso, no qual eu aprendi com o Walter, que Walter aprendeu com o Isaac, tá? Só pra ficar claro. Foi o Isaac. Que eu chamo os moradores ali de sócios, tá? Mas a Onde eu ideia é digo pra eles, olha, vocês são sócios, vocês pagam por cada fração disso aqui. Se o filho de vocês estraga um componente aqui, ou se vocês estragam um componente, não pensa que é o condomínio que está perdendo. Todos vocês estão perdendo, inclusive você que causou o dano, porque um pouquinho você vai pagar daquilo ali, rateado, mas vai, se não descobrir que foi você o causador diretamente. Que quando você descobre que é um causador diretamente, sozinho. você vai nele. Quando você não descobre, não tem jeito. Rateia-se. Verdade. Né? E as pessoas entenderem que na questão manutenção também, não é o condomínio que vai pagar esse reparo, não. É todos. Você também vai sair uma fração. É naquela hora que às vezes você tá pagando lá o tal da cota extra e tudo mais. Para refletir se você não foi um que está reclamando agora da cota extra, mas que não reclamou lá atrás de fazer a manutenção correta. E Que agora, votou não, né? Que votou e agora não. você está pagando uma cota extra com a inflação lá em cima. Porque se você Ação, for comparar correção, tudo. Com a certeza. manutenção lá atrás, ela seria um preço. Claro, Exatamente. você tinha um salário diferente, mas tinha um preço. Agora a inflação ela está superior à capacidade de renda das pessoas. Então, realmente está muito mais caro. E quanto mais você vai deixando para frente, Mais vai só caro vai piorando. Uma ficando. hora você vai ter que vender o seu apartamento para morar num padrão menor para dar espaço para outra pessoa que Exatamente. é o que está pode acontecendo. pagar, condições pode de- pagar a manutenção. Cuidar do desse empreendimento. rombo aí É. que foi deixado. Mas é interessante essa colocação. Existem vários indicadores no mercado, né? O Bombeiro de São Paulo, eu gosto muito de falar de São Paulo, porque São Paulo é um universo de empreendimentos, né? E também de formas de manter, formas de gerir um empreendimento. Nós estamos trazendo muito conhecimento para cá também. A gente espera que a gente profissionalize mais, né, os empreendimentos. Mas tem muitos indicadores, né? Por exemplo, a Câmara de Inspeção Predial de São Paulo fez uma pesquisa com prédios acima de 10 anos
66% dos acidentes que ocorrem lá são ocasionados por falta de manutenção ou por má manutenção incorreta. E 34% é por falha de projeto, falha de construção e que precede a condição de manter, né? Precede a condição de morar, por exemplo, num residencial ou de ter um escritório num comercial. Então, assim, nós estamos falando de um universo gigantesco, numa cidade gigantesca. Você imagina 66% dos acidentes. Nós estamos falando aqui de acidente, nós não estamos falando aqui da condição de perder dinheiro. Quando você fala de acidente, nós estamos falando de Vidas, pôr em né? risco as pessoas que estão ali no uso. Então, assim, esse é um dado que assusta, e quando eu pesquisei, falei, cara, é incrível. Aqui no Espírito Santo a gente não tem esse dado, né? São Paulo tem de tudo, como eu comentei, né? Então a gente acaba pegando isso e claro que nós estamos falando de um grande centro, mas se você levar isso para Mas os bom outros ter centros uma do Brasil, referência, cara, né? é a mesma Mas coisa. o A proporção número é o muda, mesmo. o percentual talvez seja o mesmo. Total. Entendeu? Então, assim, nessa condição, a gente tem que ter essa preocupação. A preocupação que não é só gastar dinheiro, é garantir a segurança, garantir a condição de evitar um sinistro, De né? bem-estar. De também, bem-estar, de, né, não colocar as vidas das pessoas na mão de alguém que está lá gerindo uma pequena empresa de R$1 milhão por ano, né? E que muitas vezes negligencia essa gestão. Sugestão, né? Eu tô olhando aqui, tô verificando que tá acabando o tempo, né? Mas Tava bom, antes tava bom. né? Papo bom é assim, É isso, vai, passa a gente nem rápido, sente, né? Passa rápido. Mas eu queria, antes de concluir, eu queria levantar mais a última bola e até, se quiser complementar, Átila, fica à vontade, né? Eu queria também que vocês falassem, eu sou um síndico e eu não tenho noção de como que estão as manutenções do meu condomínio. Peguei o condomínio na semana passada, não sei o que é que está acontecendo. Virei síndico e agora, aquela história, né? Virei síndico e agora. Newton e Gilberto, o que é que eu faço? E até a Átila também, que é também especialista nessa parte de manutenção. O que é que eu faço? Qual que é o beabá, o processo que eu tenho que seguir para eu entender como é que está o meu condomínio na visão técnica, que no caso é a visão de vocês, né? Contrata assistente, o que é que a assistente vai fazer? Cara, assim, a gente está tentando conscientizar que condomínio não é administração e jurídico, né? Não é só isso, né? Não é só isso. A administração é necessária. Um síndico precisa de uma administradora porque ele não tem condições de fazer toda a movimentação financeira, né? Às vezes contábil, know-how também, né? trabalhista, né? De tudo aquilo lá. E também tem os conflitos, né? E outras questões envolvidas na parte jurídica, que ele também tem que ter uma assessoria jurídica. Eu falo que o condomínio é um tripé. Aliás, tudo praticamente tem um tripé no condomínio, né? Segurança, durabilidade, né? E valorização. Aí nós estamos falando agora da condição de administração, jurídico e, obviamente, que o Técnico, patrimônio, né? que é técnico. Né? O host do podcast Condomínios Brasil de Pernambuco, ele tem uma empresa de fachada, Renove Fachada. É o Henrique Dantas, não sei se vocês vão conhecer, mas ele está sempre nos eventos pelo Brasil. Ele fala exatamente isso. Ele me ensinou isso. O condomínio é um tripé. É um tripé. É administrativo, jurídico e o técnico. E o técnico é negligenciado, né? Muitas das vezes. O síndico muda a gestão, ele vai lá e quer saber tudo que a administradora fez, pede todos os relatórios, vai lá dentro da administradora, busca conhecer a história, né, do condomínio. Aquele que tem interesse, né, obviamente, de conhecer a história. E vai lá no advogado para saber quais são os processos que estão em andamento, o que tem de conflito para se resolver. Mas ele muitas vezes não preocupa de ter um técnico, né? para que ele faça o levantamento. E você assumindo agora como síndico, parabéns, né? Seja bem-vindo a esse mundo, esse mundo complexo desafio. e desafiante, mas é desafio. bom, tá? Eu digo pra você que é bom. Só para ratificar, eu não seria síndico nem por R$1 milhão. Você sabe que é. Deus me Você abençoe sabe pra eu que- nunca precisar, mas não...
Nasci Você sabe pra que é isso. pauleira. Nem síndico, nem engenheiro. O engenheiro, Mas o que eu falo para um síndico, né, que assumiu a posição, né, só para fechar aqui minha fala? Ele tem que... O Gilberto fala muito, eu vou deixar ele também falar isso, mas existe todo tipo de profissional, né? Engenheiro também. Então, um engenheiro que... eu vou chamar um engenheiro, mas qual é o currículo desse engenheiro? O que esse engenheiro já proporcionou de resultado para condomínio? Já experienciou, né? E aí, levantar as necessidades do condomínio não precisa, como eu falei no começo, não precisa ser um laudo, né? Pode ser um laudo. Às vezes um parecer técnico, um relatório das condições daquilo que tem gravidade, urgência e tendência, né? Para que o gestor, né? Agora você como síndico, possa pegar aquilo e definir um caminho das soluções, né? E preparar as informações financeiras daquilo, talvez conseguir transformar essa condição, porque tem que separar o que é corretivo, né? Às vezes, na maioria das vezes, o síndico assume, ele tem um monte de coisa para corrigir na predial, seja melhoria de acesso, controle de acesso, segurança, tem muita coisa para ele corrigir. Aí ele acaba focando na corretiva. E a corretiva vai para uma assembleia pedindo o quê? Uma cota extra, né? Vai criar uma taxa extra ali para pagar a corretiva. Às vezes deixa de olhar para a preventiva. E a preventiva, ela é plano de manutenção. O plano de manutenção ocorre quando? Quando está planejado. Pô, mas se eu já sei que está planejado, por que eu vou deixar para isso ser cota extra ou taxa extra? Por que eu já não posso colocar isso numa condição ordinária? É um fundo de obra, né? Ou um é muito fundo de obra. difícil, mas é ideal, né? E aí você consegue gerir de forma melhor. Claro que, como você colocou, tem uma questão que o valor do dinheiro pode se perder com o tempo. Cara, mas aplica o dinheiro, coloca esse dinheiro no fundo que vai... A poupança está meio, né, fora de... CDB, olha isso Mas aí. aplica esse dinheiro, faz ele, pelo menos não perder o capital, para que ele, quando for fazer a manutenção preventiva, no momento de execução da manutenção, ele tenha o recurso em caixa para ele conseguir executar. Então, e não é simples também. O empreendimento que não tem, né? Eu não sei qual é o empreendimento que você acabou de assumir, mas o empreendimento que não tem é um trabalho grande. Mas o empreendimento que tem é só trocar a figura do síndico, porque a gestão já está preparada. Você vai para uma assembleia falando de fundo de obra, né? Poxa, é fundo de obra para atender manutenção preventiva. O duro é você chegar na assembleia, mudou o síndico, aí o cara fala, não, vamos cortar o fundo de obra, porque está muito cara a taxa do condomínio. Pô, mas aí você está deixando de fazer a manutenção preventiva. Então, assim, gestores sérios, né? Como você é um síndico sério, com certeza. Você vai seguir com com a manutenção preventiva. Deixa eu só para matar essa ideia, eu tenho umas... Claro. Eu fiz isso uma vez, uma síndica aqui em Itapuã me procurou e ela, tipo assim, ela, como a maioria dos síndicos são, ela queria uma solução. Ela queria que eu olhasse e falasse, ó, vai custar tanto, vai demorar tanto. E você precisa. Não, tava na calçada, ela já falou, o que eu faço? Quanto vai custar? Aí eu falei, olha. Aí eu comecei a conversar com ela, tentando conscientizar dela, e ela gostou. Eu espero que ela veja essa entrevista. Ela vai lembrar que é dela, não vou falar o nome, nem do lugar, mas eu falei para ela, olha, ela estava tão assim pressionada pela comunidade que a comunidade queria que ela saísse, fosse lá no material de construção, horrível, na farmácia, que fosse, comprasse a solução, me dá a solução aqui que eu vou levar lá para o meu prédio. Não existe isso. A solução é construída, a solução é pensada. Aí eu falei, olha, eu vou te dar uma sugestão que eu acho que você não vai conseguir vencer esse condomínio, que ela estava muito fraca perante aos outros condôminos. Ela não tinha força. Que é da condição dela, de ser uma pessoa que sempre levou da mesma forma que todo mundo sempre leva. Eu falei, olha, a última coisa que você faz aqui é colocar alguém para subir na sua fachada. Essa é a última coisa que você vai fazer. Antes de fazer isso tudo, você vai ter que ter um planejamento, você vai ter que ter um orçamento, você vai ter que ter uma gestão de tudo que você vai fazer, para depois você enfiar um pedreiro aí
pendurar alguém na Porque fachada. ela já queria contratar alguém para pendurar. Resolveu Eu já ontem. vou alugar um Jaú que não sei o que eu já vi que o Jaú é assim. Eu vi assim, você não sabe nem onde você vai colocar. Não faz isso, não. Olhei lá no YouTube. Não, Quase e isso. Vi no assim, TikTok essa- aqui, é bem facinho. essa Então, parte assim, é a achar. última coisa, você vai pensar isso bem, vai fechar isso com o conselho, vai na assembleia. Depois, se tiver toda essa parte, que a gente chama de back-office, resolvida, aí você contrata uma empresa, aí você chama, porque você vai dar, ou você vai dar como é que é, o lobo para cuidar das ovelhas, ou você vai fazer besteira. E a gente, Faz sentido. no nosso processo, a gente deixa tudo muito transparente. Né? Como o Gilberto falou, tem o Jaú, né? O balancinho, né? Como norma em R35 relata. Então você vai descer ou de cadeirinha ou de balancinho, ou de Jaú ou balancinho, né? Porque aqui no Espírito Santo tem essa particularidade. O balancinho ele chama cadeirinha e o Jaú é o balancinho, né? Na linguagem da norma. Aí, isso aí vai precisar. Mas esse é um dos insumos. Você tem que entender todos os insumos da sua construção. E você pode criar mecanismos de faturar direto. O cliente quer... eu já quero alugar o Jaú. Cara, pera. Tem um momento do planejamento em que ele vai precisar ser alugado. Seja por você ou pela consultora, né? Pela empreiteira. A gente trabalha dessa forma no contrato para que dê segurança para o cliente. Muitas vezes a gente analisando o estado que está o empreendimento daquela reforma que vai ser feita para manutenção corretiva, muitas das vezes, ou preditiva, juntando as duas, a gente fala, olha, é melhor você colocar na mão da consultora. Por quê? Porque o risco fica para eles, não para você. Então a gente faz essa análise também contratual para dar segurança para o empreendimento, para o gestor do empreendimento. Então não é só simplesmente contrata, está aqui o contrato, tem material, tem mão de obra. Às vezes o material precisa comprar muito rápido e o condomínio não fez caixa para isso. Então você não consegue parcelar numa loja ou no fornecedor de material. Então a gente faz toda essa gestão para dar essa segurança para o condomínio, né? E o Gilberto, eu tenho uma forma de brincar quando eu pego o cliente assim, né? Às vezes quando você tem liberdade você até brinca, né? Mas alguns a gente resguarda. Mas eu brinco com clientes que eu já tenho mais liberdade, falo assim, o cliente chega e fala, mas como é que resolve isso? Aí eu falo até pra pessoa, né? Você tá vendo isso aí? Eu tô. Eu falei, também tô vendo a mesma coisa. Então, Nada assim, de diferente. você tem a solução? Não, eu também não. Porque eu não sei o problema aqui qual é. Mas essa trinca, pô, você não é experiente em trinca? Sou. Mas, né, só um livro que nós compramos agora recentemente tem quantas páginas? Tem 470 páginas. 50 de solução, o resto é de entender o problema. Quer dizer, você tem que achar a causa primeiro. Não sei, você quer ir logo na solução. Não, mas não fala, vai lembrar. Então a gente vai buscar logo no conhecimento. finalzinho tá a solução. Eu falei, pô, Aí a por quê? parte... Porque eu realmente... Porque você precisa entender, né? O difícil é você entender o que precisa fazer. Depois que você entendeu o que está causando, a solução é rápida, é fácil. E eu brinco, né? Na parte que eu brinco, é o seguinte. Se o módulo... Deixa aberta a câmera. Se o módulo de visão de raio-x do Superman tivesse como treinamento lá em Hollywood, eu me candidataria só para esse módulo. Não precisava do curso todo do Superman, não. Eu só queria o de visão de raio-x. Porque aí eu ia olhar o problema e ia falar, cara, eu sei exatamente onde está a causa. Entendeu? E nós não temos isso. Mas somos técnicos. Cara, somos técnicos. Mas muitas vezes, cara, às vezes você dá pau lá no sistema, lá você fala, cara, não tô. Cara, já tentei todos os caminhos aqui. E é isso. Às vezes você sai do problema, passa um tempo e fala, caraca, bicho, essa é a solução. Então, assim, pra tudo na vida, né? Pra ser engenheiro também. As pessoas querem um bate-pronto, a resposta na ponta da linha. O legal de condomínios, pra gente não se sentir só, é que isso acontece com todo mundo, irmão. Acontece com a Atila, acontece comigo. Sinto que é assim, ó. Atila, vem aqui, faz aqui indiquei um cliente pro Atila essa semana. Tava lá no cliente, aí eu vi, um condomínio com pouquíssimas unidades, querendo terceirizar a mão de obra. Eu não vendo, né? Eu presto consultoria. Sim.
Eu não vendo. A venda vem até mim. A O minha cliente meta, é que compra. minha meta vai ser batida, eu não preciso passar a perna em ninguém. Pelo contrário, o que eu prego é justamente isso aqui. Combater a desinformação dos condomínios. Como é que eu vou vender alguma coisa errada? Então, essa semana, segunda ou terça, eu vou lá no cliente. Não, a gente quer terceirizar a portaria. Meu amigo, seu condomínio tem uma arrecadação de R$38 mil por mês. 4 porteiros e um zelador, a gente está falando de R$25 mil. Nossa. Tudo bem, é mais de 50%. E terceirização de mão de obra, geralmente é mais de 50% sim da arrecadação do condomínio. Isso é um padrão, né? Só que ficou muito acima. E aí se vocês pararem para pensar direitinho, tem uma empresa de confiança minha, pessoal da Frostec. A portaria de vocês, ela fica aqui de maneira virtual autônoma. E aí ele joga aí uma facial, algo bem simples para que vocês possam transitar. Vocês economizam aí R$20 mil por mês de portaria. E aí cuidam melhor do condomínio de vocês, fazem melhorias se vocês querem dinheiro para isso, para aquilo. Faz um fundozinho de obra, que eu também indiquei que fizesse fundo de obra. Bacana. Então, assim, o cliente ligou... Não, eu liguei pro Isaac, aí o cliente falou, a gente quer aqui um orçamento agora, para pedir orçamento agora. Aí o Isaac, não, calma, eu tenho que ir aí, eu tenho que ver. Mas você não é especialista, aí o Isaac, calma, mas eu tenho que ver onde é que vai ficar a minha câmera. Porque a minha câmera, ela tem que pegar o máximo de espaço possível, eu tenho que ver como é que é seu portão, qual que é a referência do motor do seu portão, porque eu vou dar manutenção nele também, tá no meu contrato. Então, assim, não é só com você, não. Se preocupe, não. Todos nós sofremos isso. O Cito não é especialista, meu irmão. Diz aí. Tem umas partes engraçadas. Mas você acha que eu vou gastar quanto? Só mais ou menos. Só Mais ou menos. Só falar assim, a cliente me chama, ela com um problema absurdo, um empreendimento muito grande. Aí descobriu que a gente mexe com um hidrossanitário. Que tá faltando água, não sei da onde, que não sei o que e tal, meu Deus do céu, vem aqui. Mas assim, o empreendimento dela é muito grande, os maiores aqui de Vila Velha. Pra vocês terem uma ideia, a operação de um restaurante de renome parou naquele dia. Parou. Parou. Você imagina fechar o restaurante no almoço. Mandar todo mundo embora. Porque não tinha água. Aí ela chega, tá, vamos lá. Chegamos lá, eu cheguei lá, ele tava viajando. Não, eu queria que você olhasse a tubulação. Aí eu falei, tá, vou olhar. Aí eu tô olhando a tubulação assim. Qual é o problema? Eu falei, olha, só se a tubulação falar pra mim. Eu não sei qual que é, não tem como. Não, mas já olhei, ué. Não, mas... Qual é a parte dela que fala? Não, ou então telepatia, né? Ela, ele é telepático, então né? Aí ela, não, vamos ali na bomba. Aí ela foi lá, mostrou, tinha 4 bombas ligadas. Eu falei, elas estão ligadas. Não, mas qual que não tá funcionando? Eu falei, não sei, cara. Mas o engraçado disso aí. Não, eu que... comecei a brincar, eu encostei no tubo, agora eu vou conversar com o tubo. Vamos lá, tubo, fala mim. Comigo. Você sabe que é engraçado? Eu tava viajando, aí a pessoa ligou pra mim, falou, e a gestora lá e tal. Falou, olha, recebemos a referência que vocês são especialistas em hidrossanitário. Especialista em hidrossanitário? De novo, a gente não é especialista de nada, cara. A gente é curioso, vai buscar conhecimento. Aliás, autodidata, né? Então a gente sempre está buscando conhecimento. E já resolvemos muitos problemas hidrossanitários aqui em diversos empreendimentos. Depois, né, com assistente mesmo. Então, assim, vira referência. A pessoa acha que você vai chegar lá e só de olhar você vai achar a solução, vai dar a solução para a pessoa. Aí você pergunta para ela, você tem os projetos? Aí, projeto é um prato alemão, né, feito lá no... A pessoa nem sabe o que é projeto. Nunca vi. Peraí, olha o tamanho do empreendimento, você não tem projeto? Não, nunca me deram projeto. Não, mas, cara, você quer que a gente entenda o seu problema com a tubulação embutida aqui? É aqui nós estamos vendo, mas esse que nós não estamos vendo. Porque parece que tá tudo aparente, né? Tá tudo visível. Como eu falei, eu queria muito ter o módulo de raio-x no meu curso de super-homem. Quando eu abrir lá em Hollywood, eu vou fazer esse curso. Mas assim, as pessoas elas acham que você, por você ter feito engenharia, você vai olhar. Às vezes você até... Uma coisa o olho simples, do especialista, às vezes dá, né? Simples, mas não dá pra você
marcar que é essa a solução Não tem ou o como, problema, não é tem esse a causa. Não dá, é muito difícil. Não é sommelier, não, é engenheiro. Joga Joga pro lado, joga Porque pro outro. se for simples demais, Exatamente. ela não vai precisar de você. Rapaz, nós estamos num empreendimento que já tem 3 anos e pouco que a gente dá assessoria permanente lá, e a gente também fiscaliza um contrato grande que tem lá, e nós chegamos no empreendimento para resolver o problema de retorno de esgoto no empreendimento, nos apartamentos do primeiro andar, e quando nós chegamos começou a voltar esgoto no apartamento do segundo andar. Olha a situação, né? E aí, cara, falha de projeto, falha de construção, falha de manutenção, intervenção, inclusive errada, dos condôminos, que pede alto padrão. Eu vou resolver o problema, vai lá e faz uma intervenção sem conhecimento. E nós estamos quase 3 anos. A consultora assumiu boa parte da responsabilidade por questões de vício oculto, né? Muito bem caracterizado. Isso é uma parte interessante também que a gente faz, é mostrar para o gestor aquilo que ele pode. E a gente não cria aqui conflito, porque a gente não quer, como eu já falei e falo sempre, né? A gente já sentou do lado de um incorporador, sabe como é difícil. O incorporador hoje tem uma equação que é a velocidade de vendas. Ele tem o financiamento do banco, então ele tem prazo para entregar. Ele assinou um contrato de compra e venda ali, ele tem um prazo e acabou, repasse do financiamento. Então a gente conhece a dor que é. Muitas vezes você abre mão de ter uma boa fiscalização, atender um requisito de norma, porque você tem que entregar o empreendimento, senão você vai ter multas que muitas vezes ele faz a conta. É melhor ir para manutenção dentro da assistência técnica do que eu pagar a multa de contrato. Então a incorporação é complexa. Então nessa condição a gente ajuda as duas partes, a parte do usuário e a parte do incorporador. Porque essas duas partes precisam ter uma boa conversa. E não é uma conversa de conflito. Claro que a gente tem todo tipo de gente. A gente já encontrou todo tipo de gente. Construtora que fala, o problema é seu. Aí não tem jeito. Aí você tem que ir para uma condição mais robusta de solução. Mas também já encontramos síndico que fala, não, eu não estou nem aí, não vou nem conversar com o consultor. Cara, não é assim. Você tem que fazer um ambiente para essas soluções acontecerem. E eu estou falando desse empreendimento que nós estamos há mais de 3 anos lá. A consultora assumiu boa parte dos problemas, indenizando o condomínio, indenizando, pagando, fazendo intervenções também. E até hoje a gente está aguardando as build do sistema hidrossanitário. E a gente monitora isso, com outras demandas também que acabam acontecendo ali junto com a consultora, que é muito boa. Não quero falar aqui, né, nem o santo nem o milagre, mas a construtora é fantástica, nos dá assistência muito maior do que a gente até imaginava que ia ter. Por quê? Porque ela se preocupa. O produto é dela, cara. O produto é dela. Se todos se preocuparem assim, né? Mas o cliente que está lá, ele é um cliente recorrente, ou que pelo menos vai fazer uma indicação. Cara, ó, o pós-venda compra, porque é pós-venda. É pós-venda. É pós-venda. É isso aí. Pós-venda é a parte mais importante também. Então, você ter uma ideia, 3 anos para que saia um as-built. Então, assim, não é... vocês estão recebendo lá 3 anos só para esperar o as-built? Não. Tem muitas demandas que a gente acompanha. Então, essa condição de vício aparente, vício oculto, a gente também coloca muito no olhar. Não é inspeção. Nós não somos inspeção, como diz o pessoal no mercado aí, perito. Nós não somos perito. Não queremos ser a parte contrária, só apontar defeito. A gente quer fazer a parte da mediação, né? Melhor condição de mediação. Isso é muito importante, porque às vezes quando você identifica um erro ali, né? E o síndico, se ele não entender, às vezes o próprio morador também, já quer logo, a construtora quer partir logo para confusão. Pensando que o condomínio todo tem 5 anos de garantia em tudo, né? Só que não precisa partir logo para confusão, porque é o seguinte, a construtora contrata diversos prestadores de serviço e muitas vezes você tem lá uma boa construtora que ela procurou checar, mas ainda assim alguma coisa saiu errado, mas não foi intencional. Não. Então eu sempre sugiro para os clientes que primeiro busque ali ter uma conversa até para informativo, porque às vezes a construtora não sabe ainda daquele problema.
para ela poder cumprir lá o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer que o construtor, o vendedor, o instalador, todos eles vão responder independente da culpa por danos causados a terceiro sobre a venda, instalação, projeto, aquela coisa toda. Então, tá dentro da lei. E fazendo isso, muitas vezes vai permitir que o próprio construtor busque quem foi a empresa que ele contratou para essa empresa vir corrigir. E não chegar logo batendo, senão você vai criar um conflito. E você não anda para lado Não nenhum. anda. Se você cria um conflito, se eu chego de uma forma pesada, qual que é a reação imediata? Eu me preparar. Bom, ele já veio assim. Então agora, meu amigo. Não, mas eu chego batendo. Aí você chega. Então você tem aquele projeto. Cara, agora você manda e-mail lá. É a diferença de reação e resposta. Agora, se você é reativo, você recebe a reação. Se você vai na boa, você recebe uma resposta. Exatamente. Nós pegamos um caso interessante de uma construtora renomada que constrói condomínios de alto padrão aqui no Espírito Santo. E falando de manutenção, inclusive manutenção obrigatória, que é a manutenção do sistema de alarme de incêndio, e especialmente quando tem escada pressurizada, que tem que seguir a NT10 de 2010, parte 2 do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo, que ela diz que todo o sistema deve ser colocado em funcionamento semanalmente, o sistema de alarme de incêndio. E aí, a construtora identificou, chegou para ela que tinha uma coisa errada. E a construtora nos procurou. E aí eu falei com o responsável pela construtora, eu falei, olha, eu não atendo construtora, eu atendo condomínio, porque o meu foco é ter a continuidade da manutenção. O construtor instala e vai embora. E aí, o responsável pela construtora virou para mim e falou bem assim, Átila, eu quero te fazer uma contraproposta. Eu quero que você adeque a edificação para mim, na parte de sistema de alarme de incêndio, e eu, como construtora, eu vou te pagar mais 3 meses de manutenção. Porque aí é o seguinte, eu vou entregar o condomínio redondo, pago 3 meses de manutenção, que não é obrigação minha, mas eu vou pagar. E aí, se o síndico não continuar com a manutenção daqui para frente, bom, eu fiz a minha parte. E assim a construtora fez. Ele e eu deixou aceitei. o carrinho andando, né? Pronto. Interessante. Corrigimos 2 condomínios. Um em Vitória e um em Vila Velha. O de Vitória, quando completou os 3 meses certinho, a gente apresentou a proposta, o síndico não continuou. Então, encerrou por ali. O de Vila Velha continuou. O de Vitória, cara, mas foi certinho. Quando deu 3 anos, que antigamente era anual, quando tinha escada pressurizada. Aí o pessoal entra em contato, que um monte de coisa estava sem funcionar e querendo que a gente fosse lá. Mas por quê? Porque já estava na hora de renovar o alvará. Ou seja, deixar o troço lá sem fazer a manutenção que é exigido. Aí na hora de renovar, só que eles não param para pensar que você tá com o alvará na parede lá, mas está dentro da norma, está escrito lá na norma. A cada manutenção deve ser deixada uma via da manutenção. Por quê? Aí ela vai dizer a periodicidade da manutenção, como isso é distribuído. Ele tá com o alvará lá, se ocorrer um sinistro, na hora que o perito vai chegar da seguradora, vai olhar, eu quero o relatório das manutenções aqui. Não tenho. Tchau. Perdeu. Um abraço. Seguradora vai adorar Perdeu, isso. né? Melhor mas dos mundos para seguradora. Só que tudo bem se você tiver uma perca patrimonial. É só coisas. Verdade. Agora, e se alguém morrer por causa disso? Mexer em então vida, quando muda o jogo. Quando você fez aquela pergunta, virei síndico, e agora? Então, primeira dica que eu daria: assista todos os podcasts do Condomínio Brasil. Uma salva de palmas. Já começa por aí maratonando para você decidir se é isso mesmo que você quer. Porque você vai adquirir conhecimento de fato. Né? Isso aí, sem enrolation, sem dar volta. E para leigo, né? A gente tá falando aqui, qualquer pessoa entende a linguagem que a gente tá usando. Nada muito técnico. O que o Átila comentou aqui, eu sei que a gente tá até com o horário já estourado, né? Mas é muito assunto, né? A gente faz parte 2. Quando a gente gosta, né, do que a gente faz, o tempo passa voando, né? Bom demais. Eu até comento, né? O pessoal... Outra, só uma coisa.
sexta-feira de carnaval, tá, gente? É. Sexta-feira de carnaval, Isso tá? aí. É gostar muito do que Carnaval. faz. Rapaz, É isso aí. e se eu te falar que enquanto a gente tá aqui no estúdio, tem um time ali do lado de fora que já mandou um WhatsApp assim, ó. Tô indo ali buscar uma carne Nossa. e vamos Ou preparar. seja, vamos começar o carnaval hoje, papai. Fry, você espera? Aí carne É. é um Ele negócio falou que- Meu diferente. ponto Porque, fraco. porque o ambiente aqui é diferente, né? Eu acho que é diferente. O ambiente é diferente. Newton, Mas só pra conclui teu completar. raciocínio, vai. Só para completar, eu sempre falo o seguinte, né? Obra, você tem um projeto e um apanhado de mão de obra para executar, né? Que tem ali uma liderança. Né? O projeto é feito por uma pessoa ou um escritório, né? Muitas vezes não tem uma equipe muito grande, então é responsável por aquele projeto. E a execução da obra também muitas vezes passa por uma pessoa. Eu estou falando de pessoas técnicas, né? Como engenheiros. Então você tem ali o risco de errar no projeto e errar na execução. Já a norma, né? Aí o pessoal fala assim, pô, mas o que tem a ver a norma? A norma tinha que, todo projetista... A tia Norma ou a Norma? É, A Norma, a né? norma Dona da Norma. Associação Brasileira de Normas Ah, Técnicas, entendi, né? entendi. Isso tem que falar pro projetista, né? Que a gente, como eu disse, a gente preocupa desde o início, né? Desde do desenvolvimento do produto, né? Mas o projetista que elabora a norma tinha que colocar como anexo, que elabora o projeto, tinha que colocar como anexo as normas referentes àquele projeto. Informando, dando referência, né? E o profissional que vai construir tem que olhar o projeto e ler a norma. Todo o tempo. Porque a falha está na pessoa. Quem desenvolve o projeto é uma pessoa, então ela pode falhar. E ninguém é, né, perfeito, Superman para não errar. Sim, Então, total. assim, eu sempre falo que no empreendimento tem que seguir norma. Do projeto à execução. Poxa, legal, você está falando da condição de construir o empreendimento. Tá, mas depois você também tem que seguir. Nas manutenções, a mesma coisa. Sim, é um Então, cronograma. a BNT está aí, né, as normas técnicas da BNT e normas internacionais que são necessárias também serem acompanhadas, é justamente para que você esteja desde o início da preparação do produto até a sobrevida do seu empreendimento. A perpetuação dele como patrimônio. Né? Então essa é uma preocupação que eu sempre coloco em todos os lugares que eu converso, às vezes com a consultora, né, que a gente faz muita interface com consultora por questões de vícios ocultos. A gente sempre coloca isso, fala, poxa, vocês precisam ter mais preocupação Atenção, em relação com a questão das normas As técnicas. normas Né? técnicas. Mas é isso Bom, aí. episódio cheio de conhecimento, episódio com 30 minutos a mais, vai ser, eu acho que o episódio Nossa. maior que a gente fez, Poxa vida. né? Isso é bom porque vai gerar mais corte, vai gerar mais conteúdo, ensinou de graça mais pessoas, né? Manda um abraço aí pro editor. Não, meu editor vai gostar. Abraço Vai a dar maior todos. valor ele. Abraço a todos que estão nos acompanhando. É né? verdade. Sim. Mas assim, gente, já caminhando para o final, como é um rito, né, do nosso podcast, vale ratificar aqui a intenção do podcast, tá, gente? Que vocês sabem, mas eu gosto sempre de ratificar para validar, né? O podcast existe unicamente para combater a desinformação dos condomínios. Então, esse conteúdo que a gente trouxe aqui é para ajudar o síndico, o subsíndico, o conselheiro, mas principalmente o morador de condomínio. Porque se você mora em um condomínio, se é seu principalmente, você é sócio dessa empresa. Então é responsabilidade sua cuidar da empresa, da cultura da empresa e da perpetuação da empresa. Né? E o que a gente trouxe aqui, basicamente em resumo, foram exemplificações do quão importante é a manutenção preventiva, do quão importante mais ainda é não deixar chegar na corretiva, que a gente já falou aqui um exemplo bem para cima, bem básico, de 30 mil para 1 milhão, né? Então, espero que vocês gostem desse conteúdo, espero que vocês possam dar um like, se inscrever, compartilhar com seus amigos síndicos, moradores, conselheiros e etc., gestores condominiais. Fiquem à vontade para comentar, para deixar aí um feedback, para deixar aí um possível assunto para um próximo episódio, tá? E para finalizar, né, gostaria principalmente de agradecer a todos vocês, Gilberto, Newton, Átila, agora meu braço direito, meu co-host aí, né?
nessa missão, nesse projeto, que é um projeto que basicamente vem para educar um mercado que é carente de educação. Acho que basicamente isso resume nossa missão. Né? Aí falando aqui um pouquinho dos nossos números, já vai dar aqui na tela, mas como vocês podem ver, são mais de 300 mil visualizações, juntando todas as nossas redes, né? 300 mil visualizações de abril até dezembro, né? Não contamos janeiro e fevereiro ainda. Então, mostra que o projeto está dando certo, mostra que trazer especialistas gabaritados como vocês para transmitir conhecimento está dando certo, né? É algo que a gente sabe que é um trabalhinho de formiguinha, mas devagarzinho a gente vai fazendo a diferença que a gente pode para tentar elevar aí a régua do nosso mercado. E conforme é o rito, eu gostaria de que cada um de vocês deixassem o seu agradecimento e o seu até logo para os nossos espectadores. Átila, Newton, Gilberto, faz aí uma rodinha aí. Então, como você falou nessa ordem, então começando pelo Átila. Primeiro, Walter, agradecer pela confiança, pelo convite de estar aqui com você nesse podcast, fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é falar sobre esse conteúdo condominial, no qual eu me apaixonei bastante, né? Segundo, deixar aqui essa recomendação para vocês, síndicos, administradores, moradores de condomínio, acompanhem os conteúdos aqui nesse podcast, maratone de verdade, que aqui vocês vão encontrar informações relevantes que salvam vidas de verdade. Literalmente. Né? Pegue os trechos que vocês virem que é interessante, clica lá na tesourinha do YouTube aí, ó, pega aquele trechinho, manda lá pro síndico, mande as suas sugestões de temas que vocês acham que é interessante a gente trazer aqui, especialistas, para poder compartilhar e gerar esse conteúdo gratuito para vocês, né? E agora eu passo a bola aqui para os nossos amigos darem continuidade nesse assunto, e muito feliz de estar podendo fazer parte e mudar o formato de como são cuidados e geridos os condomínios em todo o Brasil, porque não tem fronteira o que a gente faz aqui. Exatamente. Newton. É uma honra, primeiro, né, de cara, ser quem está abrindo o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Eu me sinto assim extremamente gratificado por isso. A gente aqui não veio aqui para vender a empresa, a gente veio aqui para auxiliar esse projeto magnífico de vocês. Eu espero que tenhamos oportunidades mais, porque esse assunto de condomínio, né, nós estamos falando aqui da parte de manutenção, mas tem uma infinidade de outros assuntos. Ponta do iceberg. Exatamente, né? Dá para desdobrar em muita coisa. E quem sabe aí, né, se vocês estiveram satisfeitos, todos que estão acompanhando a gente, vocês aqui, nós nos colocamos à disposição para estar ajudando no que for possível, não só para assuntos do próprio ambiente condominial, mas também do apoio ao podcast Condomínios Brasil, que a iniciativa de vocês é fantástica. E volto a dizer que nós estamos aqui honrados por estar abrindo, né, esse projeto de vocês, que já é um sucesso nacional, aqui no Espírito Santo. Muito agradecido aí pelo convite. Esperamos novas oportunidades aí com vocês. Com certeza, eu que agradeço, meu amigo Gilbertão. Bom, eu queria agradecer, né, por ter feito esse convite para nós. Esse podcast faz muito a ver com o que a gente coloca sempre na nossa proposta. Tem uma frase que eu escutei em algum lugar, e é humildade para aprender e generosidade para ensinar. Isso aí é um lema meu, eu carrego comigo há muito tempo, e o Newton abraçou também. A gente tem muito essa parceria. E falar de manutenção não é manutenção, é valorização, né? Você tem que pensar em manutenção como valorizar o seu bem, o seu patrimônio, o seu imóvel. Quero agradecer demais, achei que foi até rápido, né? A gente pensou que ia ficar mais tempo aqui. Tem muita gente que queria estar aqui com a gente hoje. Eu queria agradecer vocês que escutaram a gente e vão ver a gente várias vezes aí. Obrigado demais. Se alguma coisa não saiu legal, espero que a edição do marketing aí fique bem. Mas agradecer demais, participar desse projeto, que eu acho que é fantástico, você passar conhecimento. Isso é engrandecedor. É bom você falar daquilo que você trabalha o dia todo, você discute isso, e você vem de uma forma leve, tranquila,
podcast não tem a obrigação de você ser o sensacional. Você conversa do jeito que você achar que tem que falar Total. e a mensagem chega. É isso. Obrigado por vocês terem convidado a gente. Transmitir o conhecimento é perpetuar a nossa existência. Né? É isso aí. É isso aí. Boa, aí, tá vendo? Não, pera aí. Isaac Newton, irmão. Microfone, É peraí. Isaac Newton, irmão. Repete, repete olhando pra aquela câmera ali. Transmitir o conhecimento é perpetuar a nossa existência. Olha o corte, olha o corte, Quer de novo? Quer de Segura novo? essa aí, Pedro. De novo, hein? Segura essa aí, Pedro. Ó. Transmitir o conhecimento é perpetuar a nossa existência. Aí. Puta Chave merda. de ouro, meu Nossa, irmão. Foi brabo. Está aberto o podcast Condomínios Brasil Espírito Santo oficialmente. Valeu! Valeu.